Shalom, shalom, queridos. Vamos iniciar mais uma semana. E desperta aí, irmão. Só faltam duas. Já estamos, assim, caminhando para a etapa final, né? E nós estamos hoje no 35º dia da contagem do Homer. E a gente vai dar continuidade àquela palavra acerca de fortalezas espirituais. Bom, ontem eu quis trazer o entendimento que uma das faces, né, um dos nomes do Senhor, está ligado a ele ser a rocha, né? E rocha, em várias vertentes, está ligado a ser uma fortaleza, um lugar seguro. Assim como eu também trouxe que o inimigo ele vem e ele copia. Irmãos, o mundo espiritual existem suas leis espirituais, amém? Então não tem como, apesar de haver enganos e mentiras, o mundo espiritual é regido por princípios. Não tem como as trevas estabelecer novos princípios. Então, eles atuam dentro dos princípios existentes para trazer engano e confusão. Mas a base do princípio, a estrutura do princípio é a mesma. Então, se Deus se faz uma rocha, uma fortaleza, Satanás se coloca dentro deste princípio, não dentro de Deus, irmãos. Dentro deste princípio, e agora ele quer se fazer uma rocha e uma fortaleza. Amém? Eu espero que você esteja entendendo e que essas palavras tragam clareza e não confusão no seu entendimento e no seu coração. Vamos lá, um outro exemplo. Lei da semeadura. A lei da semeadura é para todos aqueles que plantam. E a gente planta o tempo inteiro. A lei da semeadura não é para crente, ela é para todo mundo. Plantou, meu irmão, tu vai colher. Se você não colher tudo que tem para ser colhido, vai ficar uma parte dessa colheita para as próximas gerações, mas plantou, vai colher. Então, os princípios, eles são mais intrínsecos dentro do mundo cristão, mas os princípios são universais, irmãos. Eles não foram feitos para reger os crentes, eles foram feitos para reger o mundo espiritual. E o mundo espiritual se manifesta no mundo físico através das portas que são abertas. Então, se eu abro portas de princípios com enganos e estruturas malignas, os demônios vão agir. Se eu abro portas de princípios dentro do entendimento do Senhor, o mundo do reino do Senhor vai se abrir. Entende? Então, os princípios estão aí e eles estão aí para serem cumpridos, seja em benefício das trevas ou em benefício do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Trazendo clareza acerca do funcionamento do mundo espiritual, acerca de quem é Deus, de um percentual de como ele funciona, para trazermos o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente começa trazendo na nossa vida, traz para a nossa família, para a nossa geração, e isso alcança municípios, cidades, estados, nações. Amém? Então nós estamos atuando no trazer o reino de Deus, a começar em nós. Amém? Então, dentro desse entendimento de que o Senhor é uma fortaleza e de que existem fortalezas espirituais, eu quero ler com você já um texto bem conhecido, mas a gente vai ler 2 versículos e... Deixa eu ver se 2. Talvez mais. Mas assim, inicialmente 2 versículos, e a gente vai ler bem pausadamente, porque eu quero trazer clareza acerca do que fala isso aqui no original. Então a gente não vai somente ler e falar, não. A gente vai entender o que Paulo quis dizer no original, quando isso aqui foi escrito. Que está lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, inicialmente, talvez a gente leia o 5 e o 6, mas a gente vai começar pelo 3 e o 4. Porque, embora andando na carne, e eu já quero parar aqui, queridos, essa palavra carne não está ligado a uma atmosfera de carnalidade. Porque senão isso entende-se que eu posso andar de qualquer jeito e travar guerras espirituais e vencer essas guerras.
Eu posso andar de qualquer jeito. Eu tenho direito a essa escolha. Eu posso travar guerras, mas eu vou apanhar, irmãos. Eu vou apanhar e muito. Por quê? Porque eu estar devendo no mundo espiritual e ir lá querer fazer cobrança. Vai dar ruim esse negócio. Então a carne aqui está ligada a isso aqui mesmo. Eu ando no mundo físico. Embora eu esteja no mundo físico e tenha carne, essa carne que cobre os ossos, né? Que eu seja uma pessoa humana. Aqui está falando da natureza humana do ser humano, né? Que mesmo dentro dessa natureza humana, a gente vai cometer falhas, nós vamos ter falhas, nós vamos ter diferenças, mas eu não estou andando na natureza do pecado, eu estou andando na natureza humana. Então, mesmo andando nessa natureza humana, eu não milito, eu não guerreio segundo essa natureza. Por quê, queridos? Vamos lá. A minha natureza humana nasceu em São Paulo, veio para Rondônia, foi criada dentro de conceitos, de princípios, de valores, por uma família. Tem uma questão geracional. A minha natureza humana, embora tudo isso tenha peso no mundo espiritual, mas a minha natureza humana tem as características humanas, amém? Humanas, amém? Então, eu estou lutando contra esses enganos para viver a verdade de Deus. Mas em mim não está 100% de Deus. Volto a dizer, se estivesse, eu já não estaria mais aqui. Eu ainda estou dentro de um processo, você está dentro de um processo. Então, se eu militar, se eu travar guerra segundo a minha natureza, vamos colocar uma coisa boba? Eu moro no norte do Brasil, né? Mas eu sou do sudeste. Uma coisa bem boba, tá? Só pra gente entender. Hoje, tapioca é conhecida aí no mundo inteiro. Mas, há alguns anos atrás, tapioca era muito conhecida aqui no Nordeste. Ou no Norte. Mas é que eu pensei no Sudeste, falei Nordeste. Mas no Sudeste não era conhecido. O que era conhecido lá no Sudeste? Panqueca. Daí eu, que sou do Sudeste, mesmo tendo vindo para cá criança, se você colocar na minha frente uma tapioca e uma panqueca, eu vou para panqueca. São as memórias da criação, entende? Então, o meu paladar, ele é mais aguçado para panqueca. Daí vamos colocar que vai ter uma guerra. Eu vou militar segundo a carne. Entende? Porque eu estou dentro da minha origem. Não, tapioca é melhor, não, é mais saudável, não, é mais gostosa. Não, o outro não, panqueca não sei o quê. Entende? Então eu vou lutar de acordo com a minha natureza. Eu estou falando de pecado, irmãos? Não. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de uma cultura natural. Então eu vou lutar segundo a carne. Então o Senhor está dizendo assim, olha, nós andamos dentro dessa natureza humana, dentro dessa natureza de carne, mas a nossa guerra, a nossa milícia, o militarmos aqui, não militamos, diz fazer uma expedição militar, liderar soldados para uma guerra ou para uma batalha, cumprir-se a obrigação militar. Então, assim, eu não faço essas coisas segundo a minha natureza humana. Versículo 4. Porque as armas aqui, queridos, está relacionado a qualquer ferramenta ou implemento para preparar algo. Então, armas não é somente eu pegar uma tesoura armada, não. É qualquer coisa que também me leve a preparar algo. Então, vamos lá. Às vezes, a arma pode ser o jejum. O jejum está me preparando para mortificar essa natureza carnal e receber códigos e instruções dentro da natureza espiritual. Armas usadas em guerra também é essa questão das armas. Armamento ou um instrumento. Porque às vezes o que Deus vai usar, espiritualmente falando, não é uma arma, não é uma arma de longo alcance, não é um canhão, não. É um instrumento. Então, essa arma pode ser coisas que vão me preparar para algo, ou pode ser situações
onde instrumentos serão usados, espirituais e físicos, porque às vezes a pessoa é um instrumento, amém? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu achar aqui. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, do nosso pelotão, do nosso lugar de avanço, não são carnais. E daí, aqui, o carnais, apesar de ser o plural da carne, tá falando da natureza animal. Olha que interessante isso. Governado pela mera natureza humana, não pelo Espírito de Deus, que tem sua sede na natureza animal, ou despertado pela natureza animal. Então, aqui está indo um pouquinho mais profundo, está dizendo assim, a gente não vai lutar com armas carnais, que é despertado pela natureza animal. E o que é essa natureza animal, queridos? O animal, ele não pensa no sentido de se programar. O animal age no instinto. Então, eu me sinto acuada e eu ataco. Então, vamos lá. O que seria isso? Vem uma situação que eu deduzo que eu estou correndo perigo. Ou que aquilo que é meu, que eu tenho como meu, está correndo perigo. E eu não estou falando somente do perigo, agora eu estou colocando questões naturais nossas. Vamos lá. Eu deduzo que você falou de mim. E daí vem o meu instinto de proteção. E dentro do instinto de proteção eu já te ataco. Isso é uma natureza carnal baseada na ativação animal. Eu tenho um ataque de defesa. E esse ataque, queridos, não é necessariamente sair gritando, falando palavrão, não. Eu começo a fazer apontamentos, ataques, porque eu estou defendendo aquilo que é meu. Entende? Então, isso aponta para uma carnalidade, não no sentido de, volto a dizer, do pecado, das obras da carne, mas da carnalidade ativada pelo instinto animal. Então, vamos lá, pegar outras coisas. Isso aqui eu vou pegar alguns irmãos da igreja, irmãos. Tô com fome. Então, eu começo a fazer birrinha. Eu fico de mau humor, eu brigo. Por quê? Porque eu tô ativado pelo instinto animal. Como é que é animal com fome? Aquele gato que eu mostrei pra vocês ontem aqui brincando, de manhã eu levanto e dou comida pra ele. Ele passa o dia. Ele brinca na manhã, depois ele vai aqui no sofá ou na cama, ou aqui nesse outro sofá, e deita e dorme. Daí ele dorme, irmãos. Ele hiberna. Quando dá umas 5 horas da tarde, ele sobe na cama. Daí ele começa a esfregar em mim, ele começa a miar. Se eu não levantar para dar ração para ele entre 5 e 6 horas da tarde, tem o horário. Se ele não comer naquele momento, ele começa a me morder. Ele não morde para machucar. Mas ele começa a falar, ei, eu tô aqui, eu tô com fome. Ele começa a me importunar. Porque o instinto animal dele não tem controle. Tô com sono. Tô cansado. Então eu sou ativado no instinto animal. Tô irritado, então eu sou extremamente explosivo. E daí eu volto a dizer, às vezes essa explosão, ela não é uma explosão de gritaria, porque a gente pensa que é só isso. Não. É uma explosão de colocar para fora aquilo que está dentro de mim, aquilo de ruim que está dentro de mim. Situações, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas não podem ser ativadas no instinto animal. Eu me sinto, vamos lá agora trazer o antídoto para isso, né? Eu me sinto numa situação de ataque, eu não posso partir para a defesa. Eu tenho que partir para o esconderijo do Altíssimo. Porque a minha força não está no meu instinto animal que nós temos, todos nós temos. A minha força está no meu refúgio e fortaleza, na minha rocha, nesse lugar mais elevado. Entende, irmãos? Eu me lembro há muitos anos atrás, eu tive o meu primeiro pastor, depois teve uma troca de pastor, né? E daí veio esse pastor Edivaldo.
Um homem que foi, assim, uma das pessoas que começou a me liberar para o ministério. Não para ser pastora, não para isso, mas me dar essas oportunidades de pregação e tal, né? Foi um homem muito usado por Deus na minha vida. E eu me lembro de uma pregação dele, irmãos, que essa pregação me marcou. Ele disse assim: quem tem Deus como juiz não se justifica. Então, eu estou sendo atacado na minha integridade, na minha honra. Eu estou sendo atacado, eu não vou me justificar. Eu não vou atrás para tirar satisfação. Eu não vou atrás para ter DR. Eu aguardo em Deus. Eu confio que o Deus de justiça vai julgar a minha causa com equidade. Eu confio, eu me coloco neste lugar de segurança onde não tem sombra de engano. Não tem sombra. Não tem como dar errado, irmãos. São os princípios eternos. Entende? Então, as minhas armas, elas não... A arma da minha batalha... Ah, minha família está sendo atacada. Eu vou para cima. Faz não, irmãos. Não permito que ninguém fale mal de filho meu. É difícil, né? É difícil, né, irmãos? E às vezes a gente sabe que tá falando a verdade. Briga com isso não, irmãos. O que eu não permito, né? Agora, minhas filhas são adultas. Mas quando elas eram crianças, né, adolescentes e tal, eu não permitia agressão. Isso eu não permitia. Mas nunca fui atrás, irmãos. E olha que eu nem tinha esse nível de conhecimento que eu tenho hoje. Nunca fui atrás. Resista. Seja resiliente, seja forte. Ah, mas eu preciso conversar, eu preciso ter um DR, porque eu não sou isso. Se você sabe que você não é isso, você não precisa justificar. Se você tem convicção de que você não é, por que falar que você é te incomoda tanto? Ai, porque é uma mentira a meu respeito. Nenhuma mentira permanece. A Bíblia diz que nenhuma mentira fica oculta debaixo dos céus. Você está preocupado com isso por quê? A gente se preocupa muito, irmãos, porque a gente sabe muitas vezes que esses ataques têm muitos fundos de verdade. E a gente quer manter a nossa integridade animal. A gente quer manter isso. A gente quer conservar coisas que devem morrer. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Vamos lá, poderosa. É a palavra dunatos. Todas as palavras aqui são gregas, amém, irmãos? Ela é capaz, ela é forte, ela é potente. Ela é forte, ela é poderosa em riqueza e em influência. Ela é forte na alma. Querido, se a sua alma não tem sido fortificada, se você ainda é uma pessoa de desistência, sabe? Eu não estou dizendo de desistência no sentido de que eu entendi que isso aqui não era de Deus, eu vou parar de fazer. Não estou falando disso. Eu estou falando de começa e não vai, não avança. Sabe? Alguém falou, criticou, já quer desistir. Se a sua alma é fraca, é porque você não está na potência do Senhor. Porque esse ser poderoso em Deus, ele é forte na alma. Olha o que diz, ele suporta calamidades e sofrimento com coragem e paciência. Queridos, essa é a explicação do original dessa palavra dunatos, que é poderosa. Vou só falar de novo, ela suporta calamidades e sofrimentos com coragem e paciência. Ela é firme nas virtudes cristãs. Querido, isso é sério. Aí você pode falar assim, eu sou isso aqui. A gente pode olhar o seu Facebook, seu Instagram? Porque às vezes eu não falo. Mas o meu Facebook e o meu Instagram... não, eu não falei para atacar ninguém, não. Eu falei porque eu achei uma frase legal que eles param. Frase legal é Bíblia. Para de conversa. Para de justificar essa natureza animal. A gente fala muitas vezes para liberar. A gente fala muitas vezes para... E muitos até colocam coisas e ainda ficam olhando para ver se o A, o B e o C olhou. Entende?
não suporta, não tem coragem. E às vezes você tem coragem, mas não tem paciência. Olha só, vou ler de novo. Poderosas em Deus é suportar calamidades e sofrimento com coragem. Eu tenho coragem de suportar isso aqui, mas eu também tenho paciência de passar nesse processo. Eu tenho paciência de aguardar o tempo. Eu tenho paciência de ser transformado, de ser mudado. Isso é ser poderoso em Deus, queridos. Ser poderoso em Deus não é o que eu falo, o que eu emano, quando eu olho o que eu falo. Não. Ser poderoso em Deus é ter sustento, é ter firmeza para passar por sofrimentos e calamidades, tendo coragem e paciência. Ser firmes nas virtudes cristãs, eu não denigro, eu não me contamino, eu não mudo de pensamento, eu não me adequo ao lugar, vou me adequar à faculdade, vou me adequar ao meu emprego, vou me adequar à minha família. Não, eu posso usar ferramentas, eu posso usar instrumentos para tornar aquele ambiente um ambiente pacífico, mas eu não sou moldado de acordo com aquele ambiente. Eu permaneço firme nas virtudes cristãs. É ser capaz de fazer algo. Ser poderoso. É ser capaz de fazer algo, queridos. Aguenta 2 segundos aí. Deixa eu falar para minha filha, eu tô vendo cair mensagem dela aqui, ela tá me ligando. Ver se tá tudo bem. Tá, já mandei o recado. Então, assim, é você ser capaz de passar pela calamidade, capaz de suportar o sofrimento, capaz de ter paciência, de ter coragem. É ser poderoso que se sobressai em algo. Você é referência em alguma coisa. É ter poder para exercer algo. Entende? Então, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus, ela nos leva a tudo isso. Nos levando a destruir fortalezas. E era aqui, né, que eu queria chegar. Fortalezas, aqui, nesse sentido, eu quero ler uma coisa muito legal isso aqui com vocês. A palavra é oshuroma, não sei se lê assim, a palavra grega. Aqui já está ligada exatamente a um lugar. Castelo, fortaleza, um lugar seguro, um lugar de firmeza, né? Você vê que as trevas pegaram exatamente os princípios do que é Deus como fortaleza. Qualquer coisa ou alguém em quem eu confio. Então, na onde eu deposito a minha confiança, demonstra uma fortaleza. Daí aqui também fala dos argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar sua opinião ou defender-se contra o oponente. Então, esses bate-bocas para defender aquilo que eu acredito, isso é uma fortaleza. Você pode falar assim, que legal, então eu acredito na palavra. Às vezes você não está brigando pela palavra, às vezes está brigando pela religião. Isso é uma fortaleza. Mas eu quero ler, queridos, porque essa palavra, oshuroma, ela vem de uma raiz. E essa raiz está dizendo assim, que é uma possessão na mente. Alarme, agitação, emoção. Entende? Então a fortaleza, nesse sentido aqui, ela é algo mental e sentimental. E daí eu quero pegar alguns pontos aqui para explicar. Sobre o lugar seguro, essas coisas não vou falar, a gente já falou ontem. Qualquer coisa que alguém confia. Então, se, por exemplo, você só está seguro em casa se tiver mais alguém com você. Se você estiver sozinho, você não se sente seguro. Não consegue dormir. É uma coisa boba, né? Não parece uma coisa boba? Mas isso é uma estrutura. Isso é uma fortaleza. E que mostra que a sua confiança não está no Senhor. Por quê, queridos? Porque aquele que te guarda não dorme. Porque de que adianta o homem
Nossa, não é? Misturei os textos aqui. De que adianta ter o sentinela se o Senhor não guardar a casa? Entende? Então, a nossa segurança tem que estar no Senhor. Ah, mas e se eu sentir medo? Existe um medo natural, que é uma janela até de proteção. Eu não pego numa cobra porque ela pode matar, então é um instinto natural. A gente vai entrar nisso falando sobre as cadeias de intimidação. Mas o medo paralisante que me leva a depositar algo em alguém ou em alguma coisa é uma fortaleza. Ou até mesmo em mim mesmo. Eu não consigo, a gente vai falar do Shabat, né? Sábado que vem. Eu não consigo guardar o sábado porque eu não acredito que Deus vai me prover se eu não trabalhar. Isso é uma fortaleza de engano. Porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. É uma fortaleza de engano. Entende, irmãos? Então, isso são fortalezas. E daí aqui também diz dos argumentos e raciocínios pelo qual se faz uma disputa. E eu quero trazer algo aqui, irmãos. Argumentos. Então, vamos lá. A gente hoje vê uma guerra na nação acerca de ser comunista ou não. Vocês estão entendendo, né? Então, eu posso não declarar que eu sou. Eu não sou, eu não concordo com isso. Eu não votei nisso. Entende? Eu não sou. Porém, os meus comportamentos, os meus pensamentos e as minhas atitudes são dessa fortaleza. São dessa cultura. Então, por exemplo, eu não acho que abortar é um problema tão grande assim. Olha só, queridos, fortalezas. Eu não acho que... Não, eu acho que tem que ter essa diversidade de igreja mesmo, para todos os tipos de pessoa. Porque Deus é amor. Isso é uma fortaleza. Deus é amor, queridos. Sim, ele é amor. Mas esse amor é manifesto dentro do seu reino. E dentro do seu reino tem suas leis. O reino de Deus não é bagunça, não, irmãos. Não é a casa da mãe Joana, não. Que todo mundo dá pitaco e Deus fica oprimido. Eu não posso te ofender, eu tenho que aceitar tudo. O reino de Deus não é bagunçado assim, não. No reino de Deus, ele governa com justiça e equidade. E ou você tá dentro ou você tá fora. Não tem esse negócio. Entende? São estruturas que se estabelecem dentro dos meus pensamentos e que me fazem pensar de uma forma contrária à palavra. Vamos ver outra coisa? Eu não nasci, eu não posso sofrer, eu não nasci para sofrer. Porque o Senhor quer a minha alegria. O Senhor quer me ver feliz. Isso é um engano. O Senhor quer me ver a sua imagem e a sua semelhança. E hoje nós não somos imagem e semelhança do Senhor. Então o Senhor vai nos aparar, o Senhor vai nos tratar, o Senhor vai nos corrigir. Porque o Senhor nos ama. E o pai que ama o filho o corrige. Deus não está preocupado com essas felicidades momentâneas, queridos. Deus está agindo para o estabelecimento do seu reino. Vamos lá, outra coisa. Não, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho dinheiro. Depende. Se você trabalhar dentro do tempo certo, da forma correta, no reino de Deus, tudo aquilo que você faz é potencializado e vai fluir. Agora, se você está dentro das fortalezas de Mamon, você vai prosperar? Você vai prosperar, mas você vai ser um escravo. E a sua mente é de escravo. É do servir a Mamon. Então, queridos, eu posso estar dizendo que eu estou no reino de Deus, mas vivendo com fortalezas mentais que demonstram que eu vivo em outros reinos. E essas fortalezas mentais vai me levar a posicionamentos, vai me levar a discussões, vai me levar a ter a minha razão. Entende? E daí, o próximo passo aqui para encerrar o versículo 4, anulando, fazendo parar os sofismas. O que é sofisma?
cálculos, pensamentos, razão daquele que é hostil à fé cristã. Julgamento, decisão, são cálculos, irmãos. São obras que para nós é só um pensamento. Mas foi muito bem calculado pelas trevas para inserir isso em mim e fazer que isso fosse uma verdade em mim. Eu não calculei esses pensamentos. Inclusive, se eu tivesse calculado, provavelmente eu não os teria. Queridos, um outro exemplo. Mas o Antigo Testamento... Não, queridos, calma lá. Isso aqui é do Antigo Testamento. E quando foi que o Antigo Testamento foi anulado que eu não fiquei sabendo? A minha Bíblia, em 2 Timóteo, diz: toda escritura é divinamente inspirada. Toda escritura, toda. Agora eu quero te deixar uma notícia bem boa aqui. Quando esse texto foi escrito, o Novo Testamento não existia. O Novo Testamento eram cartas escritas, não era um compilado, não era um livro. Estava se falando do Antigo Testamento. Então, irmãos, vigia naquilo que você crê. Vigia nesses enganos que você tem deixado tomar o seu coração. Nós temos que ter uma mente funcional, racional. Eu tenho que pensar. Por isso que o Senhor fala assim, ofereça um culto racional a mim. O que é um culto racional? Não é um culto emotivo, é um culto racional. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu quero cultuar o Senhor. Sabe, não tem aquele louvor que é baseado na Bíblia? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Queridos, todas as vezes que eu canto esse louvor, ou que eu escuto esse louvor, eu falo, Deus, eu tenho muitos lugares para ir. Muitos. Eu não tenho, irmãos? Eu tenho. Eu não quero ir. Eu quero ficar com o Senhor. Eu decido. É uma decisão racional. Pode ter coisas atrativas, pode ter coisas bonitas, com muitas aparências, mas eu quero ficar com o Senhor. Não é algo emotivo. Não é algo de desespero. O Senhor é minha última opção, não tem mais para onde ir. Não, queridos. É proposital. Eu quero estar com o Senhor. Entende? Então, aqui está falando que existem fortalezas espirituais. E a gente faz orações, faz pautas, quebrando fortalezas e barará, barará, barará. Mas, na verdade, a potência que quebra as fortalezas são princípios estabelecidos. Princípios que se tornam vida em mim. Porque fortaleza, ela é pensamento. Fortaleza é a cultura que eu estou vivendo. Então, queridos, você precisa analisar aquilo que você pensa, aquilo que você sente à luz da palavra. E daí não só analisar, você precisa se submeter à palavra. Dar ordem à sua alma. A alma não é assim. Você vai viver isso aqui sim. Mas daí não são só palavras, são comportamentos. Eu conheci um apóstolo que ele dizia assim que santidade é difícil, mas a gente acostuma. E acaba sendo uma verdade. Inicialmente eu vou travar guerras comigo mesmo. Depois aquilo vai passar a ser natural em mim. Entende? Vai passar a ser natural. Essas guerras, irmãos, que a gente tem da alma, por exemplo, acontece uma situação, você fica com ódio. É uma luta para liberar perdão. É uma luta para amar. É uma luta. Às vezes são anos. Mas você vai treinando a alma. Você vai tirando a alma do formato da cultura, do sofisma, do engano e vai colocando a alma dentro da palavra de Deus. Vai chegar um tempo, queridos, que a situação vai vir. A raiva vai vir. Mas muito rapidamente, a sua alma está na shalom do Senhor. É muito rápido. Aquilo não me... Essas explosões, sabe? Pá! Esses DR fora da casinha. Quando você está conduzindo a sua alma para o reino, tirando das fortalezas malignas e trazendo para o reino de Deus,
chega um tempo, queridos, que essas coisas não fazem mais sentido. Que a gente simplesmente não quer mais viver essas coisas. Então hoje, dentro desse conhecimento de que as fortalezas são pensamentos, sentimentos, vontades, queridos, presta atenção, desejos, a gente vai começar agora a entender um outro lado dessa questão espiritual, desse mundo espiritual. Porque daí a gente vai começar a falar, a partir de amanhã, sobre cadeias de intimidação. E daí nós vamos entender que tem fortalezas que são enganos, são formas de pensamentos que as trevas usam para nos manter cativos, para nos manter no Egito, não impedindo que a gente passe essa transição e entre na Terra Prometida. Que foi exatamente o que aconteceu com o povo do Egito. Eles não transicionaram, eles ficaram com os enganos de Faraó no mundo espiritual e morreram no deserto. E nós estamos aqui, para que em nome de Jesus, nenhum de nós venha morrer no deserto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que essas armas poderosas em Deus comecem a se manifestar sobre a sua vida, para que todos esses sofismas sejam anulados e parem de funcionar em você, em nome de Jesus. E você venha prosperar e crescer, que você venha ter as estruturas do reino e os fundamentos do reino de Deus. E que nisso você prospere em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. A gente volta amanhã, irmãos, para dar continuidade e começar a falar sobre as cadeias de intimidação, amém? Shalom, shalom, queridos.